A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade na série de devocionais exemplos, que para mim tem sido uma bênção, eu acredito que na vida dos irmãos também. Todas as vezes que tenho ouvido a respeito dos exemplos, eu tenho me perguntado, que exemplo eu vou deixar? Que legado eu tenho deixado? Nós estamos ouvindo já há alguns dias a respeito de irmãos servos do Senhor que deixaram um legado, que marcaram a sua geração e que também nos marca até hoje com o seu exemplo de fé e vida piedosa. Então, que exemplo eu tenho deixado e você tem deixado? Hoje nós vamos ouvir um pouco a respeito de um exemplo de fé, de vida cristã, de uma serva do Senhor, uma missionária chamada Elisabeth Elliot. Elisabeth, ela nasceu em 1926 na Bélgica. Ela teve seus princípios cristãos e Deus colocou no coração dela o desejo por missões, em especial por pessoas ainda não alcançadas. Ela foi casada. Seu primeiro marido se chamava Jim e talvez você já tenha ouvido um pouco a respeito desse servo de Deus também. Deus colocou o desejo no coração dele e de mais 4 jovens de evangelizar uma tribo muito violenta. Todos diziam para que eles não fossem evangelizar aquela tribo, que era a tribo dos Aucas. E eles mesmo assim, entendendo que aquele chamado não era deles, era de Deus, eles deixaram as esposas em outra tribo e eles foram para esse propósito missionário a qual Deus colocou no coração deles. E, irmãos, eles fazem um acampamento, eles tentam o primeiro contato com os índios Aucas, mas eles são mortos por aquelas tribos. Elisabeth, ela marca muito o exemplo de vida dela após a morte do esposo dela. Naquele momento em que ela recebe aquela notícia, ela se refugia no texto da palavra de Deus, que é lá em Isaías 43, no versículo 2, que diz: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti." E, irmãos, Elisabeth, ela retorna para os Estados Unidos, passa um pouco tempo nos Estados Unidos, mas volta para a tribo a qual ela contribuía, alfabetizando, enfim. E lá ela tem a oportunidade, depois de muitos anos, naquela tribo a qual ela estava, chega 2 índias Aucas, e são recepcionados por aqueles outros índios, e Deus dá a oportunidade a ela de evangelizar e de ganhar aquela tribo para Cristo. Eu coloquei como tema dessa nossa reflexão como o sofrimento nunca é vão. Esse tema é o tema de um dos livros que ela escreveu. Esse tema, o sofrimento nunca é vão, ela também vai contar um pouco a respeito dessa parte da vida dela, desse sofrimento da perca do primeiro esposo, da situação toda a qual ela passou, mas ela entendia que o sofrimento dela não era vão. E tem uma frase dela que eu quero falar para vocês, que diz o seguinte: "No entanto, sabemos que não foi por acaso. Deus realiza tudo de acordo com seus próprios desígnios. Deus é a base, Ele é Deus. Merece minha adoração, meu serviço. Não encontro paz, a não ser na vontade de Deus." Na vida cristã, vamos passar por muitos momentos difíceis, de sofrimento. Alguns, infelizmente, vai ser por consequências dos nossos erros, das nossas escolhas erradas. Mas alguns sofrimentos é para nos aperfeiçoar,
é para nos moldar e nos fazer mais servos de Deus. Irmãos, assim como o exemplo de Elizabeth, que conseguiu perdoar aqueles que assassinaram o esposo dela, que foi ali para levar o evangelho, levar a preciosa palavra. Assim como ela conseguiu perdoar e ela conseguiu, pela graça de Deus, evangelizar, ela transformou a morte de alguns em vida para outros. E ela levou ali a palavra de Deus para aquela tribo e passou durante muito tempo ali, irmãos, evangelizando aquela tribo. Louvado seja Deus por isso. Que Deus, Ele faz assim, irmãos, o sofrimento de um cristão quando está sofrendo pelo evangelho não é vão. Eu lembro de um texto que tem lá em Romanos 8, 18, que diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento no tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Os sofrimentos que vamos passar aqui não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, que possamos aprender com esse exemplo de fé dessa mulher que venceu todo o sofrimento por causa de Cristo, porque entendia que o sofrimento não era vão, que tinha um propósito. Que possamos entender que quando estamos na vontade de Deus, quando estamos na direção de Deus, o sofrimento, as situações, as circunstâncias que nos sobrevêm, ela não vai ser em vão. Deus é soberano e Ele merece a nossa adoração. Que Deus nos ajude. Iremos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante de Ti, Senhor, te pedimos misericórdia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos, meu Pai, servos fiéis, Senhor, a darmos bons testemunhos, Senhor, a de fato deixar um legado, Senhor, tanto para aqueles que nos rodeiam, quanto para as próximas gerações, Senhor, que possamos deixar um legado, Senhor, de que vale a pena ser crente, de que vale a pena passar pelas circunstâncias, as tribulações dessa vida, mas tendo a certeza de que o Senhor estará conosco todos os dias, Senhor. Deus nos ajude, Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém.